Então, boa tarde a todos, já estamos ao vivo. Boa tarde, colegas, colega Alonso, José Carlos e Felipe. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel de Inteligência Artificial e Tecnologia no Futuro da Prevenção. Eu me chamo Bernardo, sou gerente de Tecnologia e Inovação da ASC e trago aqui, para a gente começar a nossa conversa, né, algumas questões para a gente nortear aqui, algumas perguntas que provavelmente são sem resposta ainda, né? Algumas a gente já tem um esclarecimento um pouco maior, né? E vamos conduzir essa conversa, um bate-papo aí bem descontraído, trazendo o que a gente tem de mais avançado aí. O Alonso vai falar um pouquinho, né? Ele, como diretor médico da Microsoft na América Latina, vai trazer um pouquinho da realidade dele. O Dr. José Carlos Prado vai trazer a experiência dele como médico e ex-secretário-geral do município de Rio de Janeiro. E o Felipe Risse, que é o Head de Inovação da Health, da parte de saúde da Stefanini, vai contribuir também, né? Dentro desse tema, sempre que eu vou falar desse tema, eu trago uma frase que é do Stephen Hawking, né? Que ele falou uma vez, né? Todos os aspectos das nossas vidas serão transformados e isso pode ser o maior evento na história da civilização. Essa frase, ela fala bastante sobre o mundo que a gente está passando agora, né? Existem várias informações sobre crescimento de volume de dados, o compartilhamento desses dados, né? O crescimento tecnológico, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma palestra do FIS e uma médica falou que a cada 72 horas os dados, né, as informações médicas, elas dobram de tamanho. Então, isso pensar numa realidade de parâmetro de civilização, isso é muito grande. A gente está passando por uma transformação digital gigantesca, né? E agora, dentro da área de saúde, a gente tem a entrada, a inserção da inteligência artificial como, né, um direcionador do nosso futuro, certo? Então, um dos aspectos que eu trago aqui, né, o primeiro ponto que eu trago aqui é o quanto a inteligência artificial já chegou na saúde, né? Minha realidade na área de saúde é na área de gestão em saúde. A ASC é uma empresa de gestão, principalmente voltada para a saúde suplementar, mas a gente tem esse trabalho com gestão populacional, gestão de saúde mesmo. E aí, na nossa experiência, a gente tem o principal foco, né? A aplicação de dados para auxiliar, otimizar aí, o direcionamento de tratamentos de saúde de paciente, a parte de utilização de coleta de dados clínicos para definir diagnósticos, né? E em cima disso, a gente tem visto algumas iniciativas e bons avanços, né? Correlacionando aí, principalmente a medicina de imagem, né? Com o auxílio, né, ao diagnóstico, sempre pensando na inteligência artificial, como um auxílio ao diagnóstico, né? Em paralelo com isso, a gente tem aí a publicação do dia 28 de agosto desse ano, né, da OMS, que traz, né, as ponderações sobre inteligência artificial, como que está a evolução da inteligência artificial, e traz aí pontos importantes sobre a privacidade de dados, sobre as questões relacionadas ao cuidado do paciente, a privacidade e a segurança desse paciente, né? E além disso, a gente tem algumas publicações aí. Eu puxei uma que eu achei muito interessante da Harvard, né? Que traz ali onde vão estar, né, as 10 principais aplicações de inteligência artificial dos próximos anos, né? Ela faz uma previsão para 2026, onde ela coloca ali os 3 primeiros lugares, né? As cirurgias assistidas por robótica, a parte da assistência virtual de enfermagem e o controle de processos administrativos. Também acho que, como um segundo ponto, a gente pode trazer a questão da segurança. Como um terceiro ponto, e talvez um terceiro e quarto ponto, a gente pode direcionar aí também, falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. É uma ferramenta, como toda ferramenta que nós, seres humanos, inventamos, desde a roda, né, dali para frente,
ela pode ser usada e muito bem utilizada para coisas muito importantes na nossa vida, e a gente tem que sempre, né, nós como cabeças aí da gestão, da tecnologia do mercado, a gente sempre tem que estar pensando nos riscos que isso pode nos trazer, que por vezes não são muito claros, até por causa da empolgação de ter coisas novas e essas coisas estarem gerando aí muito benefício para a gente. Então, eu acho que com esses 3 pontos, né, onde a saúde já está desfrutando dos benefícios da inteligência artificial, quais os perigos, né, em termos de segurança da informação, eu acho que a gente pode falar um pouquinho da LGPD, né, no Brasil ela começou, tem movimentado muitas discussões em termos corporativos, em termos de gestão, em termos políticos. Talvez o Alonso possa trazer para a gente também um pouco da visão das leis de proteção de dados fora do Brasil, né? Eu não sei, trazer para a gente um pouquinho de como está o cenário fora. E, por terceiro ponto, falar aí onde a gente pode ver as aplicações, né? Olhando para o futuro, né? Onde a gente pode ver as boas aplicações e onde a gente vê riscos, né? Dessa aplicação. Então, eu vou puxar primeiro, se me permitem, o Felipe. Felipe, comenta um pouquinho aí, te apresenta, né? Te apresenta mais detalhadamente aí e comenta um pouquinho aí sobre a tua visão, por gentileza. Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, ao FIS, ao Rodrigo Vilar, obrigado aos colegas aqui, pela oportunidade de trocarmos juntos, né, acho que é sempre importante a gente falar sobre como as tecnologias elas podem impactar positivamente e negativamente também em diversos setores. Bom, só dando um panorama, né, aqui na Stefanini a gente trabalha muito forte essa visão de futuros, né, então a gente a gente tem alguns frameworks que entendem como que vão ser os possíveis cenários futuros de 5, 10, 15 anos de alguns segmentos. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho sobre prevenção e tecnologia, né, como é que essas duas esferas se conectavam, a gente primeiro foi fazer esse trabalho de olhar para o futuro e entender quais sinais fracos, quais tendências, quais drivers estavam acontecendo, justamente para a gente tentar criar um caminho que faça sentido, que não seja um chute no escuro. Então, com isso, a gente fez vários mapeamentos, a gente trouxe, né, o ecossistema como um todo, médicos, pacientes, indústrias, empresas, para justamente fazer esse mapeamento. E com isso a gente viu que realmente essa tendência que já tem uma crescente, né, de prevenção, de como é que a gente trabalha a promoção e prevenção à saúde, ela realmente existe e no futuro, na próxima década, ela vai ter um impacto gigantesco na economia e na sociedade como um todo. Então, essa tese, ela está validada, né, por assim dizer. E com isso, a gente começou a entender, então, como é que a gente faz esse caminho contrário, né? Se a gente entendeu que o futuro é realmente pensar em prevenção, em promoção, e aí a gente começa a ter um mix, né, de promoção, prevenção e bem-estar, né? Essas três grandes esferas, elas começam também a fazer um mix, a se convergir ali de alguma forma. E quando a gente fez esse mapeamento, a gente entendeu que, então, a gente tem sim um roadmap possível para chegar nesses cenários futuros, né? Para alcançar esses futuros preferíveis, né, que a gente chama, que é justamente de dar mais acesso, de trazer educação para as pessoas, de dar ferramentas que façam sentido, né, para a comunidade como um todo, que não sejam só itens que pluguem e que às vezes não façam muito sentido. E então a gente começou a entender que tem um ponto muito importante que às vezes a gente aqui falando, né, como engenheiro biomédico que trabalha muito forte com tecnologia, às vezes a gente deixa um pouco de lado a parte do design, né? Então, nesse último ano eu atuei muito forte em entender como é que o design, como é que essa criação de experiência, essas particularidades da rotina das pessoas, elas são importantes justamente para a gente levar essa questão de prevenção, seja com tecnologia ou não, né? Então, de novo, tecnologia é sempre um meio, né? O fim é fazer as pessoas entenderem que elas precisam se cuidar.
Então, como é que a gente faz isso de uma forma fluida, que não crie atritos e que realmente faça sentido para todo mundo, para a economia, para a sociedade, para os atores. E com isso a gente começou então a mapear, né, como que cada ator tem atuado ou pode atuar em relação a isso. Então a gente fez um mapa de vários atores, desde a indústria farmacêutica, seguradoras, hospitais, health techs, governo, como que cada um estava se portando, estava se moldando, estava se movimentando para esse caminho. E a gente agregou também a parte financeira, né? Então os bancos e a parte de varejo também muito forte, que tem como dar um apoio justamente para as pessoas, para a gente criar um ciclo, né? E que esse ciclo se comunique, faça sentido para todo mundo, que a gente evite canibalização, porque cada um pode sim ter um ganho e ter uma experiência relevante para o paciente, para a pessoa. Então, quando a gente fez esse grande ecossistema e começou a elencar ali potenciais soluções para cada um deles, a gente entendeu que a tecnologia ela vem amparada do design, amparada dessa experiência que a gente tem que construir, e também vem em relação ao que as pessoas demandam, né? Então, não basta a gente pensar que prevenção e tecnologia vai vir e as pessoas vão utilizar e perfeito. A gente precisa entender o que elas estão precisando hoje, qual que é o legado que faz elas terem esses problemas hoje e como é que a gente começa realmente a construir um caminho para o futuro, né? Então, tem um jogo complexo que a gente precisa fazer, e que a gente tem entendido aqui, conforme a gente vai trabalhando, que ele é importante, né? Então, essa questão de legado, essa questão de presente, né? O que as pessoas estão demandando hoje, pandemia e próximas pandemias, como é que a gente vai trabalhar nesse movimento, nesse entre pandemias, né? Por mais apocalíptico que seja, a gente tem que levar isso em consideração. E para o futuro, o que as pessoas realmente pensam para o futuro, né? Não só as pessoas, mas a sociedade como um todo. Então, essa questão de a gente trabalhar muito bem essas três grandes áreas é relevante e ela traz frutos bem robustos, porque ela entrega valor para todo mundo. Então, a gente traz esse ecossistema, traz esses três momentos, né, passado, presente e futuro, e consegue realmente fazer um caminho, guiar esse caminho de uma forma que todo mundo ganhe, que a gente acabe, não tenha canibalização, que as pessoas entendam o seu momento e como amparar as pessoas. E aqui, permeando tudo isso, vai ter tecnologia das mais diversas, incluindo IA, né? Então, acho que de forma bem resumida aqui, é esse o nosso pensamento hoje, é assim que a gente está trabalhando forte aqui na Stefanini, tá? Então, tentando unir presente, passado, futuro e ampliando um pouco esse ecossistema de saúde como um todo, tá? Show de bola, Felipe. Eu acho que tu trouxe um elemento muito bacana, tá, na tua fala, além do presente, passado, futuro. Eu acho que tu falou um pouquinho do engajamento também, né? Como a gente lança coisas, né, e que por vezes engaja, não engaja. Esse ponto, ele é crucial, né? Dentro aqui na realidade da ASC, a gente, quando virou a pandemia, né, não tem como fazer uma palestra, né, em tempo de pandemia sem comentar alguma coisa, né? A gente lançou o serviço de telemedicina, ou promoveu o nosso serviço, né, que já existia, e aí a gente estava muito receoso para saber como é que ia ser o engajamento, e nas nossas pesquisas a resposta foi muito boa, né? Então, acho que a telemedicina foi um ponto que entrou forte. Nossa pesquisa, nós tivemos que 90% dos usuários de telemedicina voltariam a utilizar os serviços de telemedicina. Então, isso é uma informação muito forte para a gente poder seguir. Pô, vamos pegar esse exemplo da telemedicina e vamos levar para as outras áreas. E aí, eu gostaria de envolver aqui o doutor Alonso, para ele comentar um pouquinho da realidade lá na Microsoft. Por gentileza, doutor Alonso. Muito bem, muito obrigado. Vamos ver como funciona com a tradução. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à FIS e à Microsoft para convidar a Microsoft para dividir as suas experiências. Peço desculpas por não falar português, não falo português, mas tudo bem. Em primeiro lugar, eu como médico,
e como médico da América Latina, temos alguns desafios importantes na nossa região, que é compartilhado. Por exemplo, de México até a Patagônia e do Brasil, com as suas características e com a sua industrialização e com sua maneira de trabalhar, nós compartilhamos recursos limitados, problemas com doenças crônicas, problemas com doenças infecciosas, uma população jovem e com riscos sociais, falta de proteção, etc. E, além disso, a questão da renda. A pandemia demonstrou que a tecnologia, e quando falo de tecnologia, estou me referindo a sistemas de tecnologia de TI, de Information Technology, e esses são habilitadores para a saúde que não foram considerados antes com seriedade. Eu costumo falar que a saúde, em termos de indústrias, é a Cinderela da TI. Ou seja, temos times de radiologia, temos ecografistas, temos processos cirúrgicos, medicamentos e terapias inovadoras, mas quando falamos da gestão da informação sobre um paciente, temos aí um desafio gigantesco. Bom, eu não tenho forma de saber o histórico do paciente, riscos, alergias, e começo a ter um trabalho que pode ser dispendioso. Na área das doenças crônicas, os pacientes às vezes migram muito. Eu tenho só 20 minutos para atender o paciente com diabetes, com hipertensão, não é somente colocar uma formulação ou dar uma série de recomendações. Isso você pode ver a partir do ponto de vista das pessoas que acessam o sistema, mas do ponto de vista do prestador de saúde, com relação ao financiamento, custos, disponibilidade operacional, recursos humanos, físicos, pertinência, o processo administrativo para as autorizações e demais. Nós estamos com uma saúde que é profundamente complexa, desconectada, e as iniciativas de interoperabilidade até agora têm dado seus frutos no sentido de terem sido definidos alguns padrões, mas ainda faltam muitas coisas. E na nossa indústria, você vai, sei lá, ao sistema bancário, a área financeira, a área de manufatura, entretenimento, etc. Bom, aí nós temos processos já funcionando com essas informações para a tomada de decisões. Na nossa área é diferente. Dentro desse aspecto tão grande, não há um fornecedor de tecnologia que forneça tudo. Nós temos que ter uma melhor equipe e maiores capacidades. Então, a Microsoft entra aí num ponto substancial. A Microsoft está atuando com a saúde há muitos anos. Não é uma novidade em termos de coisas tecnológicas. A questão, o desafio é toda essa avalanche da pandemia e todas as exigências que trouxe. No Microsoft, nós outros somos provedores de capacidades tecnológicas e nós temos associados, parceiros de negócios que habilitam soluções para os clientes. Essas capacidades, a Microsoft pela primeira vez, as concentrou na indústria e tem uma resposta que é uma nuvem para a saúde. Nossa, que lindo! E o que significa isso? Não é ter somente uma base de dados ou um conjunto de aplicativos ou Microsoft 365. O que a Microsoft fez foi primeiro habilitar o modelo de informações padronizado, que é a nossa principal dor de cabeça na saúde. Então, um padrão de indústria open source, mas é operacional, ou seja, eu tenho que montar um servidor, parametrizá-lo, todas as implicações disso, eu consumo como serviço e guardo como modelo. E aí eu já posso trazer informações de diferentes locais, em diferentes formatos, harmonizar e colocar. Quando eu coloquei, eu posso fazer várias coisas, analítica, que é o que adoramos, é o assunto da reunião. Eu posso fazer relatórios
questões ou assuntos de inteligência artificial, mineração de dados, diversificação, compartilhar com terceiros, colocar machine learning, então também poder fazer analíticos e também isso para COVID, câncer, detecção, etc., que já existem. Não é ficção científica, já existem, são usados na clínica. Não são ainda uma pesquisa. Bom, lindo isso, né? Ok, o desafio agora é e como orquestrar isso no processo da saúde. E outra parte da Microsoft está trabalhando muito em como ajudar as entidades a fazer a adoção disso para os seus processos de atendimento e gestão de risco. E isso, o que que é isso? Bom, a saúde nos últimos anos tem sido um modelo para reparar o que se quebra. Ah, tá, eu fico doente, eu tenho diabetes, eu tenho uma apendicite, eu vou na clínica e eles me atendem. E aí eles vão ver que o Alonso é gordinho, come mal, ele come carne de porco, ele come mal, não faz exercício, fuma, bebe. São todos riscos que, se nós não atendermos isso, não basta dar o comprimido para a diabetes. Então, a gestão do risco na saúde é entender o Alonso dentro do seu ambiente e fazer uma gestão de rotas integradas para ter um sistema de saúde sustentável. A saúde das pessoas, para pessoas, com pessoas, não é um tema de processos para as pessoas. Você vai pedir um cartão de crédito, ok, mas uma apendicite entra no processo da apendicectomia? Não, você tem o processo de atendimento cirúrgico e talvez não seja cirúrgico. Bom, é super raro isso, não é usual, mas pode acontecer. Então, você está diante de uma gestão de caso, não é um processo, e cada interação dessas é de pessoas. Então, a Microsoft se focou no trabalho colaborativo digital, é a maior área de oportunidade descoberta no processo da pandemia com a telemedicina, a telesaúde. Não é mais só a consulta virtual, é todo um processo de adesão, gestão e acompanhamento, a capturar a informação, a questões de IoT, priorização, mensagens, e quais são as experiências que há dessa visão. Temos entidades, por exemplo, do Ministério de Saúde de Singapura, que durante o período da pandemia, usando a captura de informações dos cidadãos, o que eles comem, o que eles fazem, se eles fazem exercícios ou não, colocam na nuvem, utilizando algoritmos de inteligência artificial, se faz a previsão de qual é a melhor recomendação para essas pessoas que estão durante a pandemia nessa gestão, e aí eles encontraram que as pessoas aderiram mais aos exercícios, comeram de forma mais saudável e tiveram uma redução do peso e da pressão arterial. Então, essa proximidade tecnológica, digital, evitou doenças e teve um custo efetivo físico. Então, também nós temos um prestador na Colômbia que atende 2 milhões de pessoas. Bom, 2 milhões de pessoas para o Brasil não é muito, né? Mas durante 6 anos, com uma gestão digital e trabalho integrado, conseguiram diminuir as doenças crônicas nos pacientes, e eles recebem $500 por ano para fazer todo o atendimento da saúde. Não é utópico, exige uma série de processos de orquestração. Nós, na Microsoft, temos metodologia, vocês também já trabalharam com questões de arquitetura empresarial, processos de design thinking, para fazer coisas ágeis, rápidas. A visão está aí, end-to-end. Só parceiros como Stefanini e participantes nos nichos nos permite chegar a um cliente, entender a sua necessidade, ver as capacidades colaborativas de analítica, de integração, de formação e habilitar isso para o atendimento ao paciente.
Pô, eu me estendi muito, desculpe, mas essa é parte da nossa experiência. A inteligência artificial não chega a deslocar ou substituir o profissional, ele complementa o trabalho que tem certo tempo e certo risco. Antes não tínhamos isso, hoje já está aí. E segundo, deve ser feito com privacidade. Essa parte é crítica, e aí vem o aspecto do que aconteceu. Para a Microsoft, a privacidade é tão profundamente crítica que toda a nossa nuvem tem as questões, cumprem o GDPR da regulamentação europeia, a americana, as ISOs, que excedem o que muitos países, em termos de saúde, pedem, mas não funciona por segmentos, mas sim toda a nuvem da Microsoft. Então, quando um cliente nosso monta algo lá, pode ficar tranquilo que o seu serviço, se ele for consumido na Europa, Estados Unidos ou um país da América Latina, ele vai cumprir com a regulamentação, fazendo os ajustes necessários. O outro aspecto que trabalhamos na Microsoft de forma crítica é ética do uso da inteligência artificial. Nós temos já experiências, o que aconteceu com relação ao mau uso de uma série de algoritmos que permite a discriminação e da tendência. A Microsoft tem uma área de gestão ética do uso da inteligência artificial nas questões da saúde pública, de segurança, que, digamos, que são o nosso pilar para o uso da tecnologia. Bom, esse era o contexto que eu queria dar para vocês, mas somente na questão dos padrões que nós estamos usando e também o porquê e a razão do que nós estamos promovendo. Perfeito, doutor Alonso. Muito obrigado. É muito importante saber que big players aí da tecnologia tão forte, estão investindo nessa parte de inteligência artificial, o manuseio, né, de dados, essa gestão dos dados em grandes volumes, né, e levando em consideração dois pontos aí da sua fala que eu achei muito importante. O primeiro deles, a questão ética, né, muito além da simples segurança, da privacidade, enfim, a questão da ética do uso da inteligência artificial, né, ainda nós como civilização somos iniciantes, né, somos novatos aí, em termos de inteligência artificial, a gente tem muito o que aprender aí, só que é importante a gente criar esse conhecimento, essa educação sobre inteligência artificial em cima de bases sólidas da comunidade humana, né, que é a ética, né, as boas práticas aí em termos de tecnologia. E um outro ponto que você falou que eu não posso deixar passar, e provavelmente vai ser a conexão aí com o Dr. José Carlos, é justamente a questão dos custos, né? Quando você falou ali da questão de custos de saúde, eu lembrei de uma reportagem do The Economist Intelligence Unit, que ele questionou aí quais, para alguns gestores da área de tecnologia, quais os principais desafios que precisam ser enfrentados aí pelos países na área da saúde, né? E, em primeiro lugar, né, veio a parte de custos da saúde, né? E aí, Dr. José Carlos, que trabalhou em gestão pública, num ambiente gigantesco, que é o Rio de Janeiro. Por gentileza, conta um pouquinho aí da experiência, como que essa questão da inteligência artificial e as novas tecnologias apoiaram aí e apoiam até hoje, né, as iniciativas de prevenção de saúde no ambiente. Boa tarde, obrigado, Bernardo, pela oportunidade, obrigado, Afis, pelo convite. Eu tive a oportunidade de vivenciar 7 anos de gestão, né, na cidade do Rio de Janeiro, um super desafio, né, na área pública, e depois, em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar numa operadora de saúde, numa seguradora de médio porte, e atualmente numa grande operadora, né, que tem a sede multinacional. Então, eu consegui ampliar um pouco mais essa visão, e eu confesso que na saúde suplementar há muito mais oportunidade a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de... até as próprias startups, o contato com elas, a exposição a eventos e tudo mais. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto, né? Essa assimetria de oportunidades e o quanto que a gente caminha
né, para uma sociedade mais desigual, né, a gente estimulando mais assim as iniquidades. Então é um ponto a se pensar. Mas assim, a tecnologia ela é a realidade, nosso meio, independente do setor público ou privado. Isso ficou claro aqui, a gente está sendo monitorado o tempo inteiro, né, especialmente no nosso comportamento, nas mídias sociais. Cada vez mais artigos científicos estão sendo elaborados e publicados utilizando inteligência artificial, o que parecia impossível há poucos anos, né, porque sempre se utilizou o critério rigor metodológico da epidemiologia clássica, né, e se baniu qualquer tipo de outro tipo de metodologia, e é uma invasão, assim, especialmente nas grandes revistas, né, de grande circulação. Uma questão geracional também, as pessoas estão utilizando cada vez mais esse tipo de ferramenta, de aplicativos, de gadgets, por conta dessa questão geracional mesmo, mais jovens, assim, tendem a usar cada vez mais, já nascem utilizando, né, e atualmente chama atenção que os algoritmos, eles são mais hoje são commodities, né, antigamente o algoritmo em si era a grande X da questão, se guardava as 7 chaves. Hoje em dia não, hoje em dia está em domínio público, e assim, o que tem relevância mesmo é o como que eu aplico essas informações, esses algoritmos, e traduzo numa informação útil e relevante para a sociedade. Eu acho que esse que é o ponto mais importante. Como que eu vejo o futuro, assim, de prevenção e promoção a respeito a medicina de precisão? Eu acho que é uma tendência, cada vez mais a gente oferecer um cuidado mais personalizado, né, para as pessoas, inseridas num contexto social, né, ela não é dissociada da realidade e da vizinhança e do ambiente em que ela está inserida, mas cada vez mais oferecer solução personalizada, individualizada. E não só no setor privado, mas no público também, já é uma realidade. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, uma tríade de um aplicativo que é a porta de entrada do usuário para um serviço, um sistema de saúde, uma plataforma de gestão onde o profissional de saúde se comunica, interage com este usuário, e também o Analytics muito forte, em que eu consigo traduzir todo esse conjunto de dados que eu gero em informações que sejam úteis para esse tomador de decisão. E eu gosto muito, quando fala em prevenção e promoção, de utilizar a pirâmide de risco. Ela serve para a gente oferecer um cuidado maior para quem mais precisa. Então, assim, se a gente pegar a base da pirâmide, onde são as pessoas, a maioria das pessoas são saudáveis, a gente não vai oferecer uma solução pouco custo-efetiva, como, por exemplo, ficar ligando para o paciente todo mês para ver como que ele está fazendo gestão de pacientes. Mas você vai usar devices, vai usar aplicativos, né, que permitam medir o bem-estar, medir a questão de como que está a saúde mental das pessoas, e estratégias de chatbot, por exemplo, de robôs, que você consegue comunicar a população a um custo muito acessível e com impacto o mesmo que se tivesse um humano lá ligando e falando com a pessoa monitorando. Então, a gente está falando de prevenção primária e promoção, certo? Então, já temos vários devices. Eu acho que um nó ainda, um gap que a gente tem muito grande é como que eu consigo dar mais resolutividade para uma consulta, para um contato virtual, onde eu não consigo ter alguns princípios algumas coisas fundamentais que a gente aprende na medicina, na saúde, que é propedêutica. Você até pode fazer uma boa propedêutica de forma remota, mas o contato físico, como que eu substituo isso? Então, tem sido desenvolvidos vários devices bem interessantes, mas ainda não resolve tudo, né? Por exemplo, palpação abdominal é uma das coisas mais difíceis. Eu sei que tem startups tentando desenvolver, tentando resolver essa barreira, mas ainda temos barreiras importantes nessa questão. Então, eu vejo no futuro como uma evolução ainda maior aí
você pegar Kaiser Permanente pré-pandemia, 67% das consultas eram não presenciais, então é possível avançar muito ainda, e no setor público, em especial, a digitalização do cuidado começou nesse ano, nessa nova gestão aí do prefeito Eduardo Paes, tá? A prevenção secundária é muito importante, assim, utilizar ferramentas de inteligência artificial, onde eu consigo fazer um diagnóstico precoce, e aí os modelos preditivos para identificar na minha população os possíveis hipertensos diabéticos, e aí o setor privado leva desvantagem, porque a guia TIS que você transita, ela não traz informação de dados clínicos, e você, numa operadora de saúde, por exemplo, você não tem contato com um prontuário, a não ser que seja totalmente verticalizado, mas você não tem contato com os dados clínicos de um paciente. E as guias de utilização, elas são focadas mais no custo, né? Então, você precisa desenvolver ferramentas de inteligência artificial para prever os possíveis hipertensos diabéticos, para fazer uma abordagem na tua estratificação de risco. Já foi falado de diagnóstico de imagem, diagnóstico de lesão de pele e tudo mais. O laboratório, né, você fazer um diagnóstico precoce de câncer, por exemplo, e você começar a jornada do paciente correta já desde o início. Depois que você inicia uma jornada de um paciente de uma forma não muito correta, né, é difícil depois de você mudar essa jornada, quase impossível, porque você tem uma questão de fidelização do paciente, de engajamento dele naquele serviço de saúde, tá? E focando mais em saúde pública, eu vejo como uma oportunidade grande a identificação, né, um olhar de saúde populacional mesmo, em que, com a estratificação de risco da minha população, e eu conheço bem a minha população através da atenção primária, eu tenho agentes comunitários, eu tenho médico de família, eu tenho enfermeiro de família, eu conheço do ponto de vista clínico a minha população, então é uma vantagem, mais uma vez, em relação à saúde suplementar, que é muito mais fragmentada aqui na saúde pública. Uma vez estratificado esse risco, eu consigo oferecer um melhor cuidado e trabalhar nos care gaps, né, que o EPIC, quem usa o EPIC, que é hegemônico lá nos Estados Unidos, isso vem como default. Então, eu listo todos os meus hipertensos, listo os meus diabéticos, e eu vejo aquilo que tem evidência científica, eu vejo paciente a paciente, quais que tem gaps de cuidado, e eu posso intervir de forma personalizada e com modelos preditivos, inclusive prever desfechos desfavoráveis para esses pacientes. Tá? Na vigilância em saúde, é outro ponto também muito importante, em que a gente consegue, através de métodos de inteligência artificial, de clusterização, de análise de componentes principais, e também, por que não, usar algoritmos mais sofisticados aí de métodos neurais, como Deep Learning, para identificar esses pacientes, clusterizar eles, por exemplo, pacientes com tuberculose, de acordo com o perfil sociodemográfico, você melhorar a assertividade da geolocalização também, que isso é um nó muito grande, e nós tivemos uma experiência interessante agora na pandemia, que não foi só no setor público, mas o setor público acho que capitaneou isso, da questão de usar a mídia social para ver a questão da aglomeração. E eu posso utilizar essa ferramenta muito facilmente, por exemplo, para a tuberculose, que está diretamente relacionada com a aglomeração e com o perfil socioeconômico. Então, eu vejo com uma potencialidade muito, muito grande. E no Rio de Janeiro, a gente fazia a estratificação de risco, né, utilizava chatbot para comunicar com as pessoas. Então, a comunicação com as pessoas é uma forma... É um dos grandes ganhos no setor público, porque você não tem escala para comunicar de uma forma centralizada com a população de uma maneira ao mesmo tempo. Então, você precisa lançar mão de ferramentas de inteligência artificial e de chatbots para você conseguir chegar até essa população e estratificar quem necessita efetivamente de um contato de um humano e direcionar para a equipe de atenção primária responsável pelo paciente, para que possa fazer uma visita domiciliar, se for necessário, possa fazer uma consulta, especialmente naqueles pacientes que têm gap de cuidado. Eu acho que é isso, tem
muito mais potencialidade, mas eu fico por aqui e se tiverem mais perguntas, vou ter prazer aí em estar contribuindo mais. Maravilha, doutor José Carlos, muito obrigado aí por compartilhar. Nossa, uma aula, né? A gente vê do começo da fala um ponto que o doutor Alonso comentou também, que é justamente a customização, né, a aplicação da inteligência artificial para customizar o atendimento, porque atender um paciente, eu não sou médico, eu sou da área de tecnologia, né, eu sou engenheiro, na verdade, e a gente vê que o médico busca o atendimento específico no paciente, mas, por outro lado, usar estratégias de inteligência artificial, Big Data, né, com volumes gigantes de dados, a gente pode cuidar da população como um todo. Então, conecta as duas pontas, né? A gente está olhando para as duas possibilidades que a gente tem da super personalização para o cuidado sanitário, né, como um todo. Também não pude deixar de... tocou um pouquinho na área que a gente trabalha aqui na ASC, doutor José Carlos, que é a questão da saúde suplementar e os desafios, né? A gente realmente... Nós temos uma equipe forte aqui da parte de dados dentro da ASC, onde a gente faz vários estudos. A gente teve um estudo que foi bem específico sobre cateterismo para descobrir o melhor percurso. Essa foi a conclusão que a gente conseguiu em termos de custo-efetividade e desfecho ao paciente, né? A gente colocou lá o evento cateterismo, né? Que daí pegamos pela guia TIS, a guia de internação, que é a única que tem alguma coisa ali da parte de saúde do paciente, que a gente consegue coletar o CID, pelo menos, e o procedimento, o CID com procedimento, enfim, conseguimos construir um percurso e otimizar e trazer informação de um caminho ou de caminhos que seriam otimizados para o cuidado do paciente, para o custo efetivo da operadora de saúde e para que o prestador não saia lesado. Então, a aplicação da inteligência artificial na questão da saúde suplementar. Temos esses limitantes, né? Essa é a parte interessante. O meio privado, a gente tem muita força na parte de processamento e na parte... os algoritmos, como você bem falou, eles estão mais abertos, né? Mas na parte de processamento, por vezes, iniciativas aí de outros lados, e o meio público tem uma base de dados sensacional, né? Gigantesca, que a gente tem que aproveitar essa base, né? Lógico, de forma segura, mas precisamos aproveitar. E aí agora, já temos algumas perguntas aqui algumas perguntas. Veio a primeira pergunta aqui no grupo. Como a IA trabalha com os determinantes sociais da saúde? Essa eu vou pedir para o doutor Alonso puxar, mas depois os outros convidados fiquem à vontade também para comentar, tá bom? Muito obrigado. As determinantes sociais para a saúde pública, e aí concordo com o colega que fala da saúde pública, isso demonstrou nos últimos anos que poder modificá-lo ajuda na saúde da população de forma integrada, não apenas por colocar novos hospitais ou por ampliá-los ou colocar mais médicos nos hospitais. Quando falamos de determinantes sociais, estamos nos referindo à educação, acesso à água, por exemplo, a água potável, espaços para a parte cultural e o desenvolvimento das pessoas, espaços de lazer. Dentro de tudo isso, nesse contexto, a inteligência artificial, quando eu recupero por meio de Big Data os dados das pessoas no seu contexto clínico, além de seu meio social, eu consigo criar modelos de prevenção para prever o risco e para prever qual determinante social em uma certa comunidade pode ter mais relevância comparado com outro. Portanto, tentamos mitigar os riscos, mas não há recursos suficientes. Por isso, os modelos de recursos de inteligência artificial que mistura a informação clínica com os determinantes e os riscos permitem, na gestão pública, permitem achar quem deve ser priorizado para melhorar o impacto e ir diminuindo, digamos assim, o surgimento de doenças crônicas e tudo aquilo que existe. Há experiências que são muito interessantes nesse sentido
e que, como comentei, precisamos compensar com algoritmos de inteligência artificial para prever, por exemplo, o risco do COVID quando uma pessoa testa positivo. E a partir desse risco, as pessoas dão prioridade para um certo caminho. Se essa pessoa tem mais risco, ele terá que ter algumas mudanças, por exemplo, e evitaremos dessa maneira também que essa pessoa acabe chegando na terapia intensiva. São algoritmos básicos que podem ser tratados. Não é nada tão sofisticado, ok? Mas é o suficiente para poder ajudar. Por outro lado, temos o Sistema Britânico de Saúde, que utiliza algoritmos também para poder administrar e gerir doenças crônicas. Ou questões, por exemplo, quando a pessoa não consegue ir na consulta, ou certos impactos na vida do paciente. Por exemplo, vamos supor um diabético acaba se divorciando, acaba não indo na consulta, isso acaba levando a outras consequências, como amputação, perda da visão, etc. Portanto, todos esses tipos de elementos que utilizam a inteligência artificial permitiram que operadores e operadores pudessem responder como equipe. Outras características que temos quanto às determinantes sociais é que é possível segmentar um grupo segundo a estratégia, garantindo que o impacto seja positivo. Mas há várias experiências, há muitas coisas que podem ser feitas, e obviamente há elementos que provêm de anos anteriores, mas graças à inteligência artificial podemos torná-lo mais eficaz. Maravilha. Bom, puxando ainda a questão dos determinantes sociais, eu vou puxar o outro lado da moeda e vou trazer um questionamento aqui, que é o seguinte, né? A inteligência artificial, ela no mundo, né? A gente ouviu várias aplicações aqui, mas em massa a gente tem aplicação muito forte, como já foi comentado, na parte de recomendações, né? A questão bancária, em outras de negócio a gente tem isso muito forte, né? Na área de saúde a gente tem muito para evoluir ainda. E para mim faz sentido, né? Essa cadência, né? Esse ritmo um pouco mais devagar. Por quê? Porque a gente está tratando aí de pessoas e a crítica é muito forte, né? Se a gente pensar numa inteligência artificial, num sistema de recomendação, no YouTube, você assistiu um vídeo e ele te recomenda um vídeo errado, o que vai acontecer é que você vai passar esse vídeo para frente e nunca vai lembrar que aquilo aconteceu, aquilo não interfere na vida, aquilo não gera um problema. Na parte de saúde, uma recomendação incorreta, usando um exemplo aqui, apontando para um caso específico, seria a aplicação de inteligência artificial para recomendação de algum tratamento ou alguma forma de cuidado, né? Se a inteligência artificial fizer uma recomendação indevida, e não é impossível, ela está factível de erro, está passível de erros, né? Isso é um risco gigante, né? Aí eu tenho uma visão onde eu tenho uma opinião, né? Um ponto que eu acho que a inteligência artificial combinada com o cuidado dos profissionais de saúde, os médicos, né? E outros profissionais de saúde, a gente vai conseguir, ela sendo como um assistente, a gente vai conseguir evoluir ela. Eu queria saber de vocês, e aí começo com o Felipe, como que a gente pode evoluir, dar um ritmo um pouco mais rápido para a questão da evolução da inteligência artificial em aplicações de saúde. Acho que esse tema é bem relevante, né? E tudo que foi comentado, acho que de alguma forma ele converge, né? Para como que parece ficção científica, né? Quando que a gente vai ter um médico robô que vai fazer um diagnóstico. A gente não tem visto isso, na verdade. Isso realmente é uma questão delicada. Então, a gente entende que vai ter uma questão de teste atrás de teste com temas menos complexos e menos... Então, realmente, né, esse teste
no dia a dia, na rotina, com a parte de nutrição, por exemplo, algo que a gente consiga ir validando e testando, até a gente ter uma acurácia maior. A parte de IA para as imagens médicas tem evoluído muito rápido, né? Então, talvez essa parte de filtro, né, estratificação ali de risco, já tem um avanço bem interessante, mas ainda assim com várias ressalvas, né, de você ter um acompanhamento de pessoas ali dedicadas para fazer esse trabalho realmente mais complexo de entender realmente, ir atrás da pessoa, fazer as triangulações necessárias. Então, aqui do que a gente tem visto é justamente isso, né? Como é que a gente pega a experiência de outros segmentos que não coloquem em risco as pessoas, que é extremamente importante. A gente começa a fazer um trabalho na saúde com questões mais simples e menos delicadas, então, né, amparar a pessoa na rotina dela, como é que ela pode fazer aqueles pequenos ajustes de rotina para melhorar o bem-estar, para melhorar a qualidade de vida, e a gente começar a escalar isso para uma questão de como é que o enfermeiro, a enfermeira podem se apoiar nesses dados para quando ela voltar na clínica ou no consultório ou no hospital, ele ter esses dados inteligentes ali e fáceis de interpretar para fazer alguma ação como profissional de saúde. Então a gente vê que tem alguns caminhos que eles ainda acabam sendo complexos de alguma forma, mas que a gente começa a validar algumas hipóteses e a gente começa a ganhar mais espaço e ganhar mais tração nesses temas. Então é um tema bem complexo. Eu ainda trago essa visão meio como as startups têm feito, né, de testar ali pequenas hipóteses, testar com um público específico, trazer resultado, ir implementando e iterando. Eu acho que é uma visão que a gente tem que, de alguma forma, abraçar também como grandes corporações, né, como grandes empresas, para a gente conseguir evoluir juntos, né? Acho que esse é um caminho que a gente tem visto e tem dado muito certo, pelo menos no ambiente que a gente está observando por aqui, tá? Felipe, concordo com essa trajetória, né? A gente conseguir estabelecer pequenos planos, né? Quando a gente fala de startup, a gente pilota muito, né? E muito se fala, vamos pilotar para errar rápido e a gente corrigir rápido. Mas no piloto existe um elemento muito interessante que eu estou pilotando e além de eu estar conhecendo mais, o público que recebe está conhecendo. E por vezes na inteligência artificial é uma coisa nova. A gente fazendo esses pilotos pontuais, né, trazendo em ambientes mais controlados, de menor risco, a gente habitua, né, de fato as pessoas. Bom, o tempo está acabando, eu vou fazer uma pergunta muito rápida aqui, e essa eu vou direcionar para o Dr. José Carlos, porque eu acho que ele vai conseguir ajudar a gente. Como democratizar a IA em benefício da maioria da população e, quem sabe, disponibilizar os serviços públicos? Quem fez a pergunta foi o Mauro Pakanovski. Dr. José Carlos. Excelente pergunta. Eu acho que tem muito a ver assim, com a forma, a relação que a gente tem com o setor público, né? Eu acho que hoje ainda é muito engessado. Então, quando você se relaciona com ente privado, tem uma série de questões de regulamentações que muitas vezes impedem que você tenha agilidade e que você consiga pilotar e errar. Porque, assim, se você pilota e erra numa startup, bacana, legal, até ganha pontos positivos, né? Tipo, pivotei rápido, tal, aquela coisa é até bem vista. Agora, se você erra no setor público, você está desperdiçando dinheiro público. Então, assim, eu acho que tem que mudar um pouco a forma, o mindset, né, dos órgãos de controle também, mas tem iniciativas interessantes. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro fez como se fosse um hub assim, de startups, não focado na saúde, mas focando em sustentabilidade. Acho que tem mais a ver com a pergunta anterior até,
né, de determinantes sociais, então, para startups que pensem na sustentabilidade, que pensem na questão da violência, que pensem na questão de soluções sustentáveis, assim, para a cidade, e você incuba essas startups e consegue depois estabelecer um modelo de negócio que seja um pouco mais ágil. Na saúde, eu confesso que a gente não conseguiu. A gente teve 2 iniciativas esse ano que foram bem interessantes, mais genéricas, e mais umas, sei lá, 10, 12 doações, né, relacionadas com o Covid também. E é sempre uma grande dificuldade. Então, eu acho que para você conseguir democratizar, é um pouco assim a questão de mudar a regulamentação mesmo de saúde. Outro ponto que eu acho que é fundamental, assim, é você conseguir democratizar os códigos-fonte também, e isso é muito bacana, porque se você pegar as principais empresas hoje, elas antigamente utilizavam sistemas muito caros e complexos. Hoje em dia você usa sistemas que são colaborativos, como o R, como o Python, são os melhores sistemas para você fazer análises mais elaboradas e tudo mais. Então, assim, é desenvolver pessoas, talentos com um novo mindset também. Você não tem profissionais formados nem no setor privado para você conseguir dar conta de toda essa transformação. Então, a formação no setor público se faz muito necessária, de pessoas que pensem em data analytics, que consigam minerar os dados, que consigam transformar esses dados, porque o volume de dados é muito grande, você conseguir enxugar os dados com modelos, por exemplo, o PCA que eu citei, né, você tem 500 variáveis lá de vigilância, você com 20 variáveis você tem o mesmo resultado. Enfim, então, regulamentação, democratização dos códigos, então cada vez mais eles são open source e cada vez mais são colaborativos, e terceiro, formação. Maravilha, muito obrigado. Eu vou fazer uma passada rapidinho aqui, 30 segundos para cada um, se despedir aí, tá bom? Vou começar com o Felipe. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Acho que eu acabei aprendendo bastante também com vocês. Acho que é sempre uma troca super interessante. Então, obrigado mesmo pela conversa. Eu acho que, assim, essa questão é muito complexa ainda. A gente ainda estamos aprendendo, né? Acho que a gente ainda está entendendo como se relacionar com isso. Mas só um ponto que eu gostaria de deixar é que, às vezes, a gente que é de tecnologia, a gente fala que a tecnologia em si, às vezes, é a parte mais fácil, né, menos complexa de tudo isso que a gente está falando. Às vezes, o mais complicado é o comportamento, é a cultura, é o design, é como é que a gente vai realmente colocar isso na vida das pessoas. Então, só para arrematar aqui, acho que muito obrigado novamente, e é isso, pessoal. Obrigado. Valeu. Doutor Alonso. Bom, muito obrigado. Foi um prazer compartilhar, Felipe, José Carlos, Bernardo, excelente direção. E do nosso ponto da Microsoft, nossas tecnologias e capacidades estão à disposição, utilizam fontes abertas, podem pilotar, temos questões muito atrativas, onde as experiências podem ser compartilhadas. O Hospital 9 de Julho tem uma excelente experiência com câmaras para cada paciente, utilizando inteligência artificial, câmaras de risco, não? Então, é importante a tecnologia com o processo de adoção, são questões disruptivas e as pessoas têm que se beneficiar. Se queremos democratizar, temos que fazer uma metodologia para permitir esse acesso, proteger a privacidade e a ética no uso desse tipo de coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alonso. Doutor José Carlos. Queria também agradecer a oportunidade, Bernardo, Felipe, doutor Alonso. Foi um grande prazer para mim, e
dizer que cada vez que eu ouço e falo também sobre esse tema de inteligência artificial, né, estou fazendo um pós-doc disso, de inteligência artificial, e eu acho que há uma certa, ainda um certo glamour, né, quando se fala, mas é importante a gente desmistificar, né, essa questão da inteligência artificial. Não é tão verdade que sai lá o robozinho que ele fica aprendendo tudo ali, né, e vai resolver todos os problemas. Eu acho que a principal questão é a aplicabilidade. Eu posso aplicar muito bem, né, a benefício das pessoas, ou ao contrário, né, prejudicando as pessoas. Então, essa questão ética, essa questão de regulamentar mesmo o uso dessas ferramentas que são muito poderosas e cada vez ganhando mais utilidade, tanto melhor, assim, para que a gente tenha uma vida mais sustentável e mais democrática, democratize o acesso, que, enfim, acho que é isso, essa é a mensagem aí da discussão aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado Felipe, doutor Alonso, doutor José Carlos, obrigado FIS pela iniciativa e por estar promovendo esse tipo de encontro. Esse encontro aqui é um encontro muito importante para a gente compartilhar conhecimentos, compartilhar realidades e experiências, né? E eu compartilho com vocês, né? A gente vai crescer em inteligência artificial e tecnologia em saúde se a gente democratizar, tiver bons olhos na ética e na segurança, e um ponto extremamente importante, centrado no indivíduo, na pessoa. Vamos botar a pessoa no meio disso e achar lógica e achar sentido para tudo que a gente está fazendo, aplicação, para que essa pessoa, esse indivíduo, saia beneficiado. Então, eu agradeço em nome da ASC, tá? Muito obrigado, uma boa tarde a todos.